Então fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite. Tudo jóia? É um prazer ter vocês aqui de novo. Muito obrigado. Para quem está assistindo aí na gravação, sejam muito bem-vindos. Hoje quem vai falar é a nossa Mind, Isabela aqui da nossa cidade mesmo, de Arapongas. Se você talvez está fora de Arapongas, seja muito bem-vindo. E a Isabela vai trazer hoje alguns insights, né? Algumas ideias que ela extraiu de uma leitura do livro de Dale Carnegie. Ela vai falar melhor, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, aproveite muito esse conteúdo, anote e se tiver perguntas, deixe as perguntas aqui nos comentários ou até no chat. Isa, é contigo, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Então, gente, eu estou lendo esse livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, como tá ali no título. E eu gostei bastante da ideia que ele traz, dos ensinamentos que ele traz, e eu resolvi compartilhar com vocês, né? Porque eu acho que é assim que funciona. Se a gente conhece algo que é bom, que a gente acha que pode beneficiar outras pessoas, a gente tem que compartilhar, né? E então daí eu preparei alguns slides para mostrar para vocês, para falar um pouquinho, a começar pela história por quem foi Dale Carnegie, né? Dale Carnegie, que é o autor do livro. Então quem foi ele? Ele foi um escritor e um palestrante norte-americano. Ele escreveu vários livros, e eles têm mais de 50 milhões de cópias vendidas por todo mundo. Acho que, se eu não me engano, só esse livro, na verdade, já tem mais de 50 milhões de cópias vendidas por todo mundo. E ele iniciou seu trabalho em 1912 e no mesmo ano ele fundou o seu instituto de treinamento, Dale Carnegie Training. Ele é um instituto que é voltado para ministrar cursos de desenvolvimento pessoal e treinamentos corporativos, né, treinamentos em negócios, oratória, para desenvolver habilidades interpessoais. E hoje em dia esse instituto está presente em mais de 90 países. E o que motivou ele, o que levou ele a desenvolver esse sistema de treinamento, foi que ele percebeu que desenvolver essas habilidades de comunicação ajudava as pessoas a prosperarem. E ele quis levar isso para o maior número de pessoas possíveis, né? E a sua fórmula de treinamento era um pouco diferente, porque ele não chegava lá e só falava. Ele ajudava as pessoas, passava, né, os ensinamentos e, ao mesmo tempo, ele sempre encorajava os participantes a compartilharem as suas experiências, né? A compartilharem o que eles teriam feito, o que eles estavam fazendo no seu dia a dia para superar suas dificuldades, no trabalho, em relacionamentos pessoais e tudo mais. Então, esse compartilhamento de ideias era algo bem legal e justamente para encorajar as pessoas a desenvolverem essa habilidade de se comunicar com os outros, né? Que às vezes a gente tem muita vergonha de falar em público. Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu estou aqui falando, né? Mas eu acredito que é a primeira de muitas vezes. E no começo a gente sabe que é um pouco complicado, mas com o tempo você vai se adaptando e vai melhorando, né? E era esse o objetivo dele, ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades de comunicação entre umas e outras, né? Gente, quando ele foi lançar esse livro, foi tirado apenas 5.000 exemplares. Isso foi em 1937. Então, tipo, faz muito, muito tempo. Quase 90 anos, né? E, tipo assim, foi um livro que ele achou que ia vender no máximo 5.000 cópias e vendeu mais de 50 milhões. Isso é algo a se considerar. Até porque, apesar de ter sido lançado há tanto tempo, o livro ainda traz ensinamentos que são relevantes no nosso dia a dia, né? Na nossa época. E isso é muito legal. E ele traz essas lições, esses ensinamentos, em forma de relatos das pessoas que participavam dos treinamentos e iam lá e compartilhavam a sua experiência. E também ele traz vários exemplos de figuras famosas, como, por exemplo, Theodore Roosevelt,
John D. Rockefeller e Abraham Lincoln. Theodore e Abraham Lincoln foram dois dos principais presidentes dos Estados Unidos. Ele até cita que Abraham Lincoln foi um dos maiores pessoas que já passaram pela presidência e tal. E John D. Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário do mundo. Ele é considerado, tipo, a pessoa mais rica, assim, a primeira pessoa mais rica do mundo. E esses ensinamentos que ele traz, às vezes são coisas simples, que você lê e você fala assim, nossa, mas parece que isso estava na minha cara. E eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado que uma açãozinha assim, alguma coisinha que eu mudasse no meu dia a dia poderia trazer esse benefício. E então, tipo, ele traz esses ensinamentos que às vezes são simples, mas que trazem muita mudança no nosso dia a dia quando a gente começa a colocar em prática. E é isso que eu acho muito interessante, porque ele fala que não é lendo o livro que você vai conseguir a mudança, mas você tem que ler, compreender e aplicar, né? E é isso que é um pouco mais difícil, né? Na maioria das vezes a gente lê, a gente entende, mas na hora de aplicar a gente, poxa, às vezes pisa na bola. Mas faz parte. E não é porque você pisou na bola um dia que você vai deixar de se empenhar e tentar aplicar isso e para fazer o mundo ao seu redor um lugar um pouco melhor, né? Saber lidar com as pessoas é a coisa mais importante que devemos aprender, porque afinal nós não somos seres isolados. E isso é verdade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não gosto muito de conviver com as pessoas e tal, mas não tem escapatória. A gente depende uns dos outros em tudo. Se você for ver, tudo a gente depende uns dos outros, né? Na sociedade. Então, a gente tem que saber lidar uns com os outros da melhor forma, não é verdade? Compreender uns aos outros e entender as nossas diferenças, as nossas particularidades, ajuda a gente a ter uma melhor percepção da vida na sociedade e lidar com as situações adversas que podem surgir pelo caminho. E aí, tipo, não significa que vai ser tudo perfeito, mas significa que você vai ter as melhores ferramentas, a melhor compreensão para poder lidar com as situações que vão aparecer no dia a dia, tanto em relacionamentos pessoais como negócios, empreendimentos, né, vendas, tudo mais. E a gente sabe que sempre surgem dificuldades ali no nosso cotidiano, e aí a gente tem que saber superar isso, né? Superar essas diferenças e entender uns aos outros. E aqui eu trouxe algumas lições importantes do livro que eu achei que ficaram assim, que eu consegui entender bem, e eu acho que são realmente lições que podem nos ajudar a desenvolver um melhor relacionamento com as pessoas, né? Bom, eu ainda não terminei o livro, então eu sei que tem bastante coisa para entender ainda e compreender. Mas aí eu trouxe essas 5 lições que eu achei bem interessantes e queria compartilhar com vocês. A primeira delas é: não critique diretamente alguém. Isso pode criar ressentimentos e raramente trará uma solução verdadeira. Ao invés disso, tente se colocar no lugar da pessoa e compreendê-la, para que você possa trazer sugestões realmente benéficas. O que acontece? Muitas vezes a gente vê que a pessoa fez alguma coisa errada, ou fez alguma coisa tipo que não agradou a gente, e o nosso primeiro ímpeto é ir lá e jogar na cara da pessoa. E eu falo isso porque eu faço isso às vezes, e eu sei que não é legal, entendeu? E é algo a se pensar, poxa, mas será que se eu chegar lá e jogar na cara da pessoa que ela fez aquilo de errado, eu vou realmente estar trazendo uma solução para essa situação? Eu vou realmente estar, assim, tá resolvendo aquele problema? Ou eu só vou estar piorando? Porque daí eu vou falar, vou criticar a pessoa na cara dela, ela vai ficar o quê? Ela vai tentar se justificar e ela vai ficar ressentida daquela crítica. Então, a partir do momento que a gente para e pensa, não, deixa eu tentar entender o que levou a pessoa a fazer isso. Será que ela se enganou? Será que
que aconteceu naquela situação? A gente pode tentar compreender mais o que se passou com a pessoa naquele momento para a gente poder trazer uma solução de verdade, ao invés de trazer só uma crítica. Um exemplo que ele dá no livro é de uma pessoa que trabalhava em uma empresa de construção, por exemplo, e os funcionários deveriam usar capacete de segurança. E ele sempre passava e via que os funcionários não estavam usando capacete. E ele sempre gritava e falava assim que é obrigatório o uso, citava a lei que estava escrito e coisa assim, e tipo, dava maior bronca. E aí na hora os funcionários colocavam, mas ele passava, ele ia embora e eles tiravam. Eles não ligavam diretamente para o que ele tinha dito. Por quê? Porque a crítica que ele fazia era muito incisiva e não fazia eles entenderem realmente a importância daquilo. Então, ele procurou tentar uma nova abordagem. Ele, por exemplo, depois de refletir sobre, ele chegou e perguntou se os capacetes incomodavam, se apertavam a cabeça, se era ruim de usar. E ele foi tentar entender, então, o que levava aqueles funcionários a não utilizarem aqueles capacetes. E aí, com isso, ele pôde explicar da melhor forma que aquilo era importante, que era um item de segurança, para fazer eles entenderem que seria importante utilizar. Então, ele conseguiu resolver uma situação sem criar ressentimentos entre ele e seus funcionários. Então, é isso que fala, de você tentar se colocar no lugar da pessoa e compreender como que você pode resolver aquela situação da melhor forma. A segunda lição: seja um bom ouvinte, demonstre interesse genuíno pelo outro. Todos têm o desejo de se sentirem importantes. E o que ele traz é justamente isso. E aí é uma frase tirada do livro. Interessando-nos pelo outro, conseguimos fazer mais. Conseguimos fazer mais amigos em 2 meses do que em 2 anos tentando que eles se interessem por nós. O que isso significa? Para você sempre incentivar a pessoa a falar dela e demonstrar interesse quando ela estiver falando. A gente gosta quando a gente está falando sobre uma coisa que a gente gosta e a pessoa demonstra interesse, a pessoa vê que você realmente gosta daquilo e tem interesse em te ouvir falando. Isso é muito importante. E isso faz com que as pessoas se interessem por nós. Porque é como se fosse uma troca ali na relação. Você se interessa pelo que a pessoa está te falando e a pessoa se interessa em você como ouvinte dela, né? E isso faz com que gere ali uma melhor relação entre as pessoas. A probabilidade de surgirem as amizades é maior. Terceira, desperte no outro um desejo. Não é sobre o que você quer para ele, mas sim sobre o que ele quer e a solução ou benefício que você pode oferecer. Isso eu acho que se aplica tanto em ideias, mas também nas vendas, por exemplo. Também você vende uma ideia, né? Digamos assim. E o que acontece? Às vezes a gente está vendendo um produto. Por exemplo, a Hive. Eu estou vendendo um produto para a saúde. E aí eu chego na pessoa e falo que eu quero que ela compre o meu produto. A pessoa vai falar: o problema é seu. Tipo assim, não é sobre o que eu quero. Não é sobre, tipo, eu quero que a pessoa compre o meu produto. Mas eu tenho que entender o que ela quer, o que ela precisa. Por exemplo, eu quero que estimular na pessoa que eu quero que ela tenha esse desejo de cuidar mais da saúde, entendeu? Então, o que eu posso falar para ela para que desperte esse desejo nela? Não assim como se fosse uma ideia imposta, mas que ela entenda aos poucos que aquilo vai ser bom para ela. E aí, aos poucos, vai despertando o desejo dela e ela vai ter essa necessidade de adquirir um produto, por exemplo, e eu vou ter o produto para ofertar. Então, foi essa a percepção que eu tive, por exemplo, né, nessa questão da venda. Que a gente tem que entender o que a pessoa quer para a gente ofertar para ela o produto que vai ser o melhor, que vai trazer mais benefícios. E foi isso que eu consegui entender. Se vocês quiserem acrescentar algo,
Podem ficar à vontade, né? Eu não falei isso antes, mas se quiserem acrescentar algo, podem ficar à vontade. A quarta lição. A melhor forma de ganhar uma discussão é não entrar em uma. Porque quando você ganha, você realmente ganha. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, verdade, porque às vezes a gente entra numa discussão ali, em algo que a pessoa tem uma ideia oposta e a gente vai querer convencer ela da nossa opinião, que é melhor e tudo mais. Só que, mesmo que a gente ganhe aquela discussão, a gente não vai sair 100% contente. Você pode ficar contente naquele momento. Mas você acabou ferindo o ego daquela pessoa, você acabou deixando aquela pessoa chateada. E aí, qual vai ser a percepção que ela vai ter de você depois disso, né? Pode falar, Gi. Uma frase que diz assim, né? Você quer ter razão ou quer ter paz, né? Exatamente. É verdade. E por quê? O que que acontece? Mesmo que a gente ganhe a discussão, a gente sai perdendo. Porque você se desgastou com aquilo e, além do mais, você deixou a outra pessoa chateada, ou decepcionada, ou ressentida. E aí você vai carregar aquilo, tipo, a pessoa vai carregar aquele ressentimento de você. Eu até tenho uma frase que eu achei interessante, deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. É, peraí, gente. Eu achei interessante que eu falei assim, nossa, poxa, é verdade. Que é um. Tem algumas batalhas, já aproveitando a oportunidade, né? Tem algumas Aham, batalhas que já nascem perdidas, né? sim, Então, tipo, eu acho que essa lição, ela diz muito sobre isso, assim. Às vezes, realmente não adianta você buscar ter razão na discussão, né? É melhor você realmente deixar passar em né, em algumas circunstâncias, algumas situações e dependendo de algumas pessoas, né? é verdade. Bem isso. E daí eu acho que casa muito com um trecho aqui do livro, que ele fala assim: certa vez, o jornal Transcript de Boston publicou estes versinhos cômicos e significativos. William J. Jazz, aqui jaz, um homem que morreu com seus ideais. Estava coberto de razão enquanto vivia apressado, mas está coberto de terra como estaria se estivesse errado. Ou seja, nem sempre vale a pena você brigar com alguém só para dizer que você tá certo, né? Às vezes vale a pena deixar para lá e você ter a sua paz e tudo mais, porque no final das contas é isso que vale a pena, né? E a última lição que eu trouxe é sorria, que é uma coisa que é muito simples, né? Às vezes a gente não para pensar, tipo, como que aquilo pode impactar ao nosso redor. Sempre que puder, faça elogios sinceros. Por mais que você ache que aquilo talvez seja algo bobo, pode mudar o dia de alguém. E realmente, quem não gosta de receber um elogio, né? Um elogio sincero. Às vezes a gente. E daí eu acho que uma coisa é muito ligada à outra. Por exemplo, você, na primeira lição, você tentar se colocar no lugar da pessoa. Às vezes a gente vai em uma loja ou vai, sei lá, num lugar, tipo um mercado. Você vai em um supermercado e daí tá ali no fim do dia, você tá cansado e tudo mais, e vai passar no caixa e às vezes a pessoa não te trata tão bem quanto você gostaria. Mas, poxa, a pessoa também estava ali trabalhando o dia todo, ela também tá cansada. Você não sabe o que aconteceu com ela, né? Então, às vezes aquilo ali não é a pessoa, é só uma atitude que ela teve em decorrência do que aconteceu com ela naquele dia. Então a gente tem que tentar compreender um pouquinho mais, assim, e aí fazer a nossa parte. Por exemplo, se você chega em um lugar e vê que a pessoa tá carrancuda ou tá de mau humor, provavelmente se você chegar sorrindo e cumprimentando, no mínimo ela vai te olhar assim, opa, no mínimo. Isso se ela não sorrir de volta e falar um bom dia. Porque o que que acontece? Essas atitudes um pouco mais positivas, isso acaba tirando as pessoas daquele clima que ela tá, às vezes, um pouco mais negativo, assim, a pessoa tá um pouco mais para baixo. Se você chegar falando com um sorriso, se você chegar desejando um bom dia para a pessoa, que ela tenha um bom trabalho, isso é algo que talvez é uma atitude pequenininha, mas pode ser que naquele dia isso faça o dia dela, né? Isso transforme o dia dela.
E essa questão de fazer elogios, às vezes a gente acha, nossa, mas eu tenho que achar uma coisa muito grande para falar da pessoa, para elogiar ela, e às vezes não. Às vezes, sei lá, o jeito que o cabelo da pessoa tá pro lado, ou a touquinha que ela tá usando, entendeu? Você chega e fala assim, nossa, eu gostei disso daí. Às vezes a pessoa já vai falar assim, nossa. Eu dei um exemplo aqui de mim, né? Que eu tô com esse pompom aqui. Mas é um exemplo bobo, mas é verdade, né? Às vezes isso pode fazer a pessoa ter um dia diferente. E aí, vocês querem compartilhar alguma coisa sobre essas lições? Alguém gostaria de acrescentar? Quem já leu o livro gostaria de acrescentar alguma coisa? Você já leu? Eu já li o livro há bastante tempo atrás e é muito legal reviver algumas lições, né? Eu acho que a leitura em si, seja um filme ou uma série, né? Você sempre que você lê pela segunda, terceira, quarta vez, tá? Você tem a oportunidade de absorver muito mais, né? E aí, hoje você trazendo esse livro, eu lembro de quando eu li, isso fez muito sentido para mim. E aí, já trazendo, né, puxando esse gancho um pouco para essa questão de vendas, né, que muitas pessoas têm preconceito, e aí eu escuto muito Caio Carneiro, né? Caio Carneiro é um cara referência de vendas, né, no Brasil. Ele tem até um curso que chama Vende-se, e ele fala, né, que venda não é um dom especial, né, que nasce com a pessoa. Vendas são técnicas que são desenvolvidas ao longo da jornada da pessoa, né? São novas habilidades. E tudo que tem no livro, nesse livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, são técnicas de vendas. E a gente não vende só um produto ou um serviço, a gente se vende todos os dias. A gente vende a nossa imagem, a gente vende as nossas capacidades, habilidades na empresa onde a gente trabalha, né? No dia a dia, a gente vende a nossa imagem, né? Seja numa reunião de trabalho, ou seja aqui, né? No nosso encontro. Então, a gente está vendendo a nossa postura, vendendo a vestimenta, né? O nosso dress code, que é o nosso código de vestimenta também, que é a roupa que a gente usa. Dependendo do lugar, a gente vai com um determinado tipo de roupa. Se a gente vai num casamento, é com um terno. Se a gente vai para o trabalho, é o uniforme do trabalho, né? Então, nossa, é muito bacana. Gratidão por ter compartilhado aí. Eu curti muito o teu ponto de vista, né? A forma como você colocou ficou muito claro, muito elucidativo. É isso aí. É verdade, a gente se vende sempre, né? A gente sempre vende a nossa imagem, né? E eu acho muito legal isso que ele fala de que todo mundo tem o desejo de se sentir importante. A gente também. A gente também quer se sentir importante e fazer o outro se sentir importante também é importante, né? E é isso mesmo, a gente, todos os dias a gente procura passar uma imagem para aqueles que estão ao nosso redor, né? E é isso aí. E é muito engraçado, né? Continuando falando, que eu gosto de falar bastante, mas realmente essa questão de quando você, o exemplo que você usou, né? Que você vai para o mercado, passa no caixa, já aconteceu algumas vezes comigo, e aí você dá um sorriso para a pessoa e faz um elogio sincero, né? Lógico que com muito cuidado, muito respeito também com o que você vai falar, mas realmente a pessoa parece que ela sai daquele automático, porque ela tá ali tão concentrada no trabalho, às vezes muito cansada, né? E ela não tá acostumada. Então, já aconteceu de eu fazer isso, a pessoa falou, nossa, obrigado e tal, né? E aí já dá aquela risada. Então, às vezes a pessoa ela tá carrancuda, não porque ela é carrancuda. Né? Fala aí, Vinição. É um fato curioso. Sorrir ativa 12 músculos da nossa face e libera um hormônio chamado endorfina, que é uma injeção de felicidade que a gente tem toda vez que a gente sorri. Então é muito importante que a gente lembre durante o nosso dia de sorrir às vezes, daí se permitir fazer isso. Verdade. Verdade mesmo. É, essa situação de tirar a pessoa assim daquela bolha que ela tá, também entra a questão do nome, né? Também é uma outra parte do livro que ele fala, e a gente comentou sobre isso esses dias, né? Que o nome da pessoa é o som que ela mais gosta de ouvir. Então, quando você chama alguém pelo nome, automaticamente ela vai ficar um pouco mais feliz. Ela vai se sentir reconhecida, né? E é igual
eu vou falar um exemplo que meu nome é Isabela, mas eu gosto muito que me chamem de Isa. Toda vez que alguém me chama de Isa, eu me sinto um pouco mais feliz. Eu tenho um exemplo também dessa semana, inclusive. Eu fui abastecer o carro e aí eu sempre desço para pegar o papelzinho para ir pagar lá dentro, né? E aí eu não vi, porque tava com o crachá, mas estava virado. Aí eu falei, ô amigo, eu vou pagar lá dentro com cartão. E ele, tá bom, vou fazer o papelzinho para você. Fez o papel, me entregou, eu fui pagar. Enquanto isso, ele finalizou o abastecimento. E quando eu voltei, eu consegui enxergar o nome dele no cartão, no crachá. E aí, quando eu devolvi, eu falei, Antônio, muito obrigado, viu? A hora que eu falei, Antônio, ele meio que até assustou. Tipo, porque a primeira impressão é, se a pessoa chama meu nome, é porque ela me conhece. Então, isso quebra um pouco da barreira da intimidade, né? E aí, a hora que ele deu aquele susto, ele abriu um sorriso bem largo. Falou, opa, imagina, quando precisar, estamos aqui, volte sempre. Então, cara, esse livro é sensacional, né? Se vocês ainda não leram, né? Quem ainda não leu, procura ler porque vale muito a pena. E a Verônica, que é rapidinha, já com certeza está procurando o PDF aqui para mandar no grupo. Então vale a pena mesmo. Ela já até deve ter, né, o PDF. E tem, inclusive, esse autor, ele tem muitos outros livros, né, que tem, é no mesmo estilo, só que para abordar situações diferentes. Tem até o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, se eu não me engano, né? Tem esse também. E eu só acho que é muito impressionante que o livro foi lançado em 1937. E, tipo, aqui estamos, entendeu? E provavelmente ele vai continuar sendo importante para muitas outras gerações também. E E detalhes, sabe, coisas básicas, né, Isa? Coisas simples, né? coisa simples, e justamente isso que me fez ficar mais assim, tipo, meu, isso aqui é meio óbvio. Como é que eu não pensei nisso, né? Como é que eu não, sei lá, é uma coisa muito interessante, assim. Por isso que o óbvio precisa sempre ser dito. O óbvio talvez não é óbvio, né? Exatamente. O óbvio nunca é óbvio. Isso aí. Show, muito show. Muito obrigado. Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí? Vocês que estão com os microfones fechados, se quiserem compartilhar alguma coisa. Ou perguntar, né? Aproveitar que a Isa está com a cuca fresca aí no livro. Acho que tá tranquilo, então. Isa, quer acrescentar mais alguma coisa? Só para finalizar aqui, daí eu coloquei uma frase que eu achei bem legal, que ele escreveu: Não tenha medo de dar o seu melhor naquilo que parecem ser pequenas tarefas. De cada vez que conquista uma, fica mais forte. Se faz os pequenos trabalhos bem, bem, os grandes tendem a cuidar de si mesmos. Ou seja, às vezes a gente acha que está fazendo algo tão pouquinho, né? Mas a cada dia que a gente está ali estudando, melhorando e trabalhando, a gente vai ficando mais forte, conquistando superando as nossas dificuldades, né? A gente precisa aprender a validar as nossas pequenas conquistas, né? Exatamente. Caio Carneiro e a Fabi, que é a esposa dele, né? Fabi Savaia, né? Savaia, é. Eles falam muito sobre isso, né? Aprenda a dar valor às pequenas conquistas, porque é o acúmulo dessas pequenas conquistas que vão te levar a grandes vitórias, né? Então tem tudo a ver com essa frase aí. Muito, muito inspirador. É a jornada, né? É a jornada da subida na montanha, para quando você chegar lá no topo da montanha, você saber apreciar realmente a vista, né? Você Uhum, viu toda a sua trajetória. com certeza. Show de bola, gratidão. Muito obrigado pela contribuição. Você já finalizou? Tem mais alguma coisa para. Não, era só isso. Queria agradecer pela oportunidade, né? E dizer que eu tenho uma sugestão, que talvez, não sei se todo mundo toparia, né? Mas a gente procurar sempre compartilhar, assim, sobre livros, sobre coisas assim. É que eu gosto muito, né? Não sei se todo mundo gosta, mas talvez, por exemplo, fazer um livro do mês para todo mundo ler ali e compartilhar os ensinamentos, eu acho que seria uma boa ideia. Talvez é algo para a gente considerar. Obrigada, gente, por terem me escutado hoje. Foi um prazer estar aqui. Tati levantou a mão. Quer falar, Tati?
Tá abriu. Meu microfone não estava abrindo. Eu cheguei atrasadinha aí, mas consegui chegar um pouquinho. Mas eu topo essa ideia do livro, eu acho bem interessante também a gente ler alguma coisa juntos e partilhar ali, acho bem legal. Show, é Zé. isso, eu acho que isso é muito legal, porque todo mundo vai trazer algum conteúdo, vai se puxar, né, para poder ler, para estudar É, algo. muito, muito bacana, muito bom, muito bom. É Esse isso, livro, eu tenho ele, mas eu ainda não li ele, mas eu vou ler. legal, aí é um ótimo convite, né? Você já teve um É, pequeno, um pequeno gostinho aí para você, pelo para te gostinho. estimular nessa leitura, que vai Tem ser uma muito dica de um livro, que esse eu já li, do Jacob Petrie, que é O Óbvio que Ignoramos. É fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, realmente, ele fala coisas óbvias, a gente ignora, né? Então é muito, muito bacana mesmo. legal. Então eu já Valeu, vou te deixar obrigada. o convite para você trazer num próximo encontro. Se não me engano, na semana que vem é a Isadora. Ela não está aparecendo aí na câmera, mas ela está no chat, né, Isa? É, Depois a gente vai confirmar esse cronograma, mas para todo mundo poder participar. Então já vai preparando aí, Tati. Nos próximos encontros legal. já traz Joia, vou esse, sim. esse livro se você quiser, né? Joia, joia. Obrigada, vou sim. Eu vou preparar. Então, Perder a vergonha. combinar. É isso aí, combinadíssimo. Aqui é o nosso grupo de aprendizado mesmo, para todos nós podermos desenvolver habilidades, né? Desenvolvermos novas habilidades. Então, vai ser muito importante Legal. e vai ser um prazer ter todo mundo aqui. Fechou, galera? É isso aí. Valeu, fechou. Gente, mais uma vez, muito obrigado, então, pela presença de vocês. É muito importante, né? É uma hora que a gente se encontra aqui na semana, mas que eu fico super feliz. Toda vez que eu saio daqui, eu saio reabastecido. E eu quero fazer um agradecimento a todos, né, por estarem aqui presentes, e um agradecimento especial para a Isa, que trouxe para a gente, né, compartilhou esse conhecimento aí da leitura do livro. Como você falou ainda que vai terminar essa leitura, já fica o convite para no final você trazer uma conclusão para a gente, né? Para tudo que você absorver aí. E é isso, galera. Muito obrigado, gratidão mesmo, Isa. Parabéns pela sua desenvoltura. Pela primeira vez, você foi muito bem também, né? Por ser a primeira vez. E foi muito bom, foi muito claro, ficou muito, muito bom. Muito obrigado. Obrigada, gente, pela oportunidade. Espero que todo mundo possa ter tirado pelo menos um pouquinho de benefício né, desse compartilhamento de conhecimento de Com todos nós. certeza. Gratidão. Boa noite, pessoal. Tenha um bom descanso e a gente se encontra na próxima semana. Boa noite. Boa Boa noite. noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau.